O livro Agents of Translation foi publicado pela editora John Benjamins e é uma compilação de textos organizados pelo John Milton, pela Saliha Parker e pela Shehnaz Tahir Gurchaglar. Nós vamos tratar aqui do texto A Cultural Agent Against the Forces of Culture, Hassan Ali Youssel, mas primeiro falaremos da autora do artigo, a Shehnaz. Professora de Estudos da Tradução e chefe de departamento da Universidade de Boğaziçi, que fica em Istambul. Ela tem doutorado feito nessa mesma universidade. Ao todo, ela tem 7 livros publicados e inúmeros artigos sobre língua, linguística e política na Turquia. Em 2013, ela esteve no Brasil para discutir esses temas na USP. No início, o território se chamava Império Otomano e as leis eram basicamente baseadas na religião. Em 1922, Mustafa Kemal Atatürk se torna o primeiro presidente da Turquia, e ele foi muito importante pois tinha a intenção de mudar o país completamente, e para isso ele implementou políticas que buscavam ocidentalizar a Turquia. A esposa dele, Latife Uşaki, foi muito importante, pois ela era formada em direito, tinha domínio de várias línguas e mantinha correspondências com pessoas ao redor do mundo. Ela tomou a frente de pautas que envolviam as mulheres. Por causa dela, foi liberado o voto feminino, mulheres passaram a poder sair sem véu na rua e a dirigir. O que foi marcante no governo foi a reforma da língua turca e do alfabeto. O turco era uma mistura do turco otomano, persa e árabe, e a intenção era purificar a língua. Então criaram um departamento de tradução no governo que buscou publicar várias obras ocidentais, tanto os clássicos quanto os livros de filosofia. E os livros eram vendidos por preços acessíveis. É interessante notar que não teve investimento para levar as obras turcas para o exterior. Então, tendo em mente a reforma da língua, começamos a tratar de Hassan Ali. Ele nasceu em 1897 em uma família muito boa e abastada. Sempre foi colocado em boas escolas. Em 1915, ele foi para o exército e sobreviveu a guerras, incluindo a Primeira Guerra Mundial, mas ele nunca esteve de fato no fronte. Hassan Ali Yücel foi um político turco que exerceu o papel de ministro da Educação por 8 anos. Ele era considerado contraditório porque queria secularizar o país, mas ao mesmo tempo era muito religioso. É interessante notar que no artigo, a autora o chama de Agent of Culture e não Agent of Translation. Desde pequeno ele frequentava a Irmandade de Mevlevi, portanto teve muito contato com a religião desde a infância. Ao mesmo tempo, ele era positivista e acreditava na ciência. Era por essa razão que ele era tão criticado, porque ele queria balancear a religião e a ciência, só que ele até mesmo escreveu um livro intitulado Há Apenas um Deus. Ele adquiriu seu symbolic capital por ser professor e por ter produzido muitas obras literárias e acadêmicas, e então ele já gozava de um certo status na sociedade muito antes de se tornar ministro da Educação. Um dos projetos mais importantes associados à ação foi a criação e instauração do Translation Bureau. Esse projeto começou em 1940 e, até seu fechamento em 1966, produziu 1.247 traduções de obras orientais e ocidentais que foram introduzidas no arcabouço cultural turco. A maioria das obras traduzidas priorizavam culturas humanitárias, já que a ação acreditava que o mundo civilizado, como era conhecido, teria suas raízes na Grécia Antiga. O Translation Bureau foi muito criticado pelo fato de dar mais atenção às obras ocidentais do que às orientais. Porém, na época, a agenda política da Turquia era justamente de ocidentalizar o país. Alguns nacionalistas passaram a se opor a Hassan, chamando ele de comunista, e o acusaram de prender e torturar quem se opunha a ele. A tradução é uma forma muito forte de disseminação cultural. O Translation Bureau providenciou um grande repertório internacional à população turca e ainda podemos frisar o fato de que uma boa parcela das obras foi disponibilizada nas escolas e em órgãos comunitários. Trazer a cultura para perto de todos é crucial para uma nação. A missão de trazer a cultura ocidental e fazer com que ela inserisse as pessoas nesse contexto, ainda que apenas pelos livros, foi cumprida com sucesso para aqueles que a idealizaram. Embora o número de traduções pareça pequeno, o conteúdo era extenso e complexo. O que a autora nos mostra no texto é que a nação naquele momento não poderia ser construída somente a partir do que ela possuía em mãos. Conhecer e aceitar novas ideias foi crucial para que a Turquia atingisse o que foi idealizado por seu presidente, um desenvolvimento que viria através do conhecimento de uma outra cultura. É isso aí, pessoal. Agora contemplem o heavy metal turco. Uzak durun, yanaşmayın.